Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, para quem não me conhece, e sou Personal Organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a organização aqui dentro da minha geladeira e também no congelador. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir como que eu organizo toda a minha geladeira, porque eu tenho muita dica para dar para vocês. Então, vamos lá! Uma coisa que a gente tem que saber antes de organizar a geladeira é entender que em cada parte da geladeira existe temperaturas diferentes. Então, os alimentos eles devem ser organizados dentro da geladeira de acordo com a temperatura que eles vão ser melhor acondicionados. Um exemplo é a porta da geladeira, que há uma variação muito grande de temperatura por causa do abre e fecha. Então, na porta da geladeira, a gente deve colocar somente itens que tenham pouca sensibilidade à variação da temperatura. Na parte superior da geladeira é a área que é mais refrigerada. A parte do meio é uma área moderada na parte da refrigeração e a parte de baixo da sua geladeira é o lugar onde é menos refrigerado. Então a gente precisa avaliar todos os alimentos antes de organizá-los, dependendo desse nível de refrigeração. O modelo da minha geladeira é esse aqui, aonde a parte superior dele é o refrigerador e a parte de baixo é o congelador. Então eu vou começar falando sobre a organização das portas da geladeira. Então, como eu disse no início desse vídeo, a porta da geladeira sofre uma variação muito grande de temperatura. Então, nesse lugar, a gente tem que organizar os itens que têm pouca sensibilidade à variação de temperatura. Esses itens são molhos no geral, bebidas também podem ser organizadas na porta da geladeira e também os temperos. Uma outra coisa que pode ser colocada também na porta da geladeira é geleia. As minhas geleias não ficam aqui porque eu tinha espaço na parte interna ali, então eu deixei lá. Então, como ficou a organização aqui? Nessa parte de cima, normalmente eu sempre deixo os temperos. Aqui em casa, eu tenho o costume de triturar tanto o alho quanto a cebola. Eu já falei sobre isso aqui no canal, então se você não assistiu o vídeo onde eu mostro, né, como eu faço toda essa trituração e conservo esses itens dentro da minha geladeira e no congelador, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa lá e conferir. Aqui nessa parte de baixo é onde tem a maior concentração dos meus molhos, então ketchup, mostarda, maionese, tem barbecue também. O vinagre eu deixo aqui na geladeira depois que eu abro ele. Enquanto ele não for aberto, ele deve ser armazenado fora da geladeira, mas depois de aberto, você tem que colocar ele na geladeira para não correr o risco de contaminação. Logo aqui embaixo eu deixo algumas latas de cerveja e nessa parte de baixo, normalmente sempre ficam os sucos. Desse outro lado aqui eu tenho espaços menores, então eu coloquei alguns molhos aqui nessas duas prateleiras em cima, que elas são mais fininhas, e logo aqui embaixo eu deixo algumas águas. Então, agora eu vou falar sobre a organização de cima para baixo. Então, como eu disse, a parte superior da sua geladeira, normalmente é a que tem uma refrigeração maior. Nesse tipo de lugar na geladeira, é recomendável você organizar laticínios, então leites no geral, queijos, peito de peru, salame, presunto, iogurtes também, e principalmente os ovos. Os ovos não devem ser colocados na porta da geladeira. Como eu já disse, há uma variação muito grande na porta da geladeira. Então, se você colocar os ovos na porta da geladeira, pode acontecer deles sofrerem pequenas fissuras, aonde pode acontecer uma contaminação, tanto nos ovos como na sua geladeira. Então, isso é um risco muito grave para a saúde. Então, não organize os ovos na porta da geladeira. Então, aqui a gente consome bastante ovo, então eu tenho 2 organizadores. Ele é de acrílico, né? Então é rígido, eu consigo empilhar um no outro. Do lado, eu tenho 2 organizadores, aonde eu coloco os meus iogurtes. Normalmente, aqui fica tipos diferentes. Hoje eu tenho do mesmo tipo aqui. Vindo para esse outro lado, é onde eu deixo
A parte da bandeja do café da manhã, eu já falei sobre essa bandeja aqui no canal, tem um vídeo onde eu mostro que eu organizo, por que eu criei essa bandeja de café da manhã. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa lá assistir e conferir todas as dicas que eu dou também referente a essa bandeja do café da manhã. Então, corre lá para assistir. Nesse outro organizador aqui de acrílico, eu deixo todos os produtos normalmente que são de leite. Então, na verdade, aqui tem leite de vários tipos. Esse tipo de organizador é legal você organizar assim, porque olhem só, né? Você puxa, ele fica um efeito de gavetinha e fica fácil de você organizar, tirar os itens e colocar os itens dentro da geladeira. Eu gosto muito de organizar a geladeira com organizadores, porque é fácil no manuseio e também na limpeza. É bem importante também a gente manter uma limpeza frequente na geladeira. Eu pretendo fazer um vídeo somente falando sobre a limpeza da geladeira, mostrando para vocês como que eu faço. Então, organizadores que são indicados para dentro da geladeira são organizadores de acrílico ou então de plástico. Como vocês podem observar, a minha geladeira, entre uma prateleira e outra, ela tem alturas diferentes. Então, eu consigo regular a altura aqui da minha geladeira. Então, eu fiz justamente a altura que eu ia encaixar os itens aqui. Então, é legal quando você tem uma geladeira nesse estilo que você consegue, né, mudar a altura das prateleiras. Eu acho que hoje em dia, a grande maioria das geladeiras, você consegue fazer esse tipo de ajuste. Então, é bem legal, porque dessa forma a gente consegue ser mais preciso na organização. Vindo para essa outra prateleira aqui, normalmente eu tenho essa bandejinha aqui, que ela é bem fininha, mas é comprida, aonde eu deixo os queijos ralados. Essa bandejinha, ela não tem um destino específico. Aqui sempre ficam alguns itens que surgem no momento. Então, por exemplo, agora a gente tem esses queijinhos aqui, que são tipo lanchinhos que você pode levar pra rua para comer. Lá atrás também eu abri uma lata de abóbora, né, purê tipo de abóbora, que eu dou muito para os cachorros. Então eu tirei da lata e coloquei em potes de vidro. Então isso é uma outra coisa muito importante. A gente nunca deve deixar na geladeira enlatados no geral, abertos dentro da geladeira. Abriu, logo após, você coloca dentro de um pote e aí você armazena na geladeira. Não armazene enlatados abertos na sua geladeira, porque corre o risco de contaminar o seu alimento e o restante da geladeira. Vindo para essa parte aqui, eu também tenho alguns outros organizadores. Esse aqui, ele é exclusivo para geleias. Eu amo geleias, então eu tenho uma variedade de geleias aqui. Então, olha só como que fica prático, tá vendo? Esse tipo de organizador. Porque você puxa e você consegue ter acesso a todos os itens. Então, eu não preciso tirar o primeiro para poder pegar o segundo, ou tirar o primeiro e o segundo para poder pegar o terceiro. Então, fica prático na hora de você ir buscar algum tipo de alimento. Esse outro organizador, ele não tem um nome aqui, porque também eu posso colocar qualquer tipo de item que eu abri. Nesse exemplo que eu dei para vocês dos enlatados. Então, por exemplo, eu abri uma lata de creme de leite, eu tirei o creme de leite da latinha e coloquei num potinho. A mesma coisa com a goiabada. Eu gosto de fazer tipo uma geleinha de goiabada. Então, eu acabo colocando no vidrinho também. Doce de leite também eu tirei da lata e coloquei nesse potinho de vidro. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente deve ter o hábito de fazer. Nesse outro organizador, sempre tem gelatina. Então, a gente consome bastante gelatina aqui. E aí, eu também concentrei tudo nesse organizador aqui, que, olha, é prático. É só eu puxar e aí eu consigo ter acesso às gelatinas. E vindo aqui para a parte de baixo, desse lado, como ficou um espaço menor entre uma prateleira e outra, eu concentrei outros tipos de bebidas. E nesse outro lado aqui, onde o espaço, né, ficou bem alto, eu quis deixar esse espaço maior mesmo. Por acaso, algum dia eu fizer algum suco natural, precisar colocar uma jarra aqui, ou então um bolo. Então, eu tenho um espaço maior para acomodar itens que ocupem um espaço mais alto. Então, aqui, normalmente fica organizado os alimentos prontos. Então, que eu fiz em um dia e sobrou para o dia seguinte. Eu sempre deixo esses alimentos em potes de vidro que tem uma vedação boa. Você nunca deve colocar panelas dentro da sua geladeira, porque as panelas são vedadas. Então,
é um outro fator que pode ter risco de contaminação. Então, nunca coloque panelas dentro da sua geladeira. Sempre em potes e de preferência de vidro. E uma coisa bem importante, quando a gente coloca alimento pronto dentro da geladeira, é que quando você coloca o alimento aqui dentro, você tem que consumir ele até no máximo uma semana. Mais do que uma semana não é muito recomendável que o alimento fique na geladeira. Então, para você ter um controle maior disso, eu recomendo você a colocar debaixo do seu pote uma etiquetinha com a data que você fez aquele alimento. Porque dessa forma você vai ter um controle e saber até quando você pode consumir aquele alimento. Então, aqui eu tenho esse pote onde tem algumas folhas de alface, né? Esse pote, ele é específico para você manter os alimentos dentro da geladeira. Se vocês notarem aqui, tá vendo? Ele tem essas pequenas aberturas aqui, onde ele controla a refrigeração que vai entrar dentro do pote. Desde que eu comecei a usar esses potes dentro da geladeira, os meus alimentos duraram muito mais. Quando eu pesquisei a respeito desses potes, eu não dei muita credibilidade, eu achei que talvez não funcionasse, mas quando eu comprei o primeiro e eu vi que funcionava, eu comprei mais. Então eu utilizo ele tanto para verduras como frutas. A última parte aqui da minha geladeira são essas gavetas. E essas gavetas eu consigo controlar um pouco da temperatura e dizer o que eu vou colocar dentro delas. Se vocês repararem, ela tem como se fosse, né, uma travinha aqui. Na verdade, nem sei se eu posso chamar isso de um botão, aonde eu indico de um lado, aqui é frutas. E aí, se vocês notarem, fica aberto aqui. E quando eu mudo para vegetais, ele fecha. Então, a geladeira me permite esse controle. Então, se for frutas, deixa aberto, vai entrar uma refrigeração maior dentro dessa gaveta. E no caso dos vegetais, ele fica fechado e aí a refrigeração dentro dessa gaveta vai ser menor. Então, isso é uma coisa bem legal quando tem na geladeira também, porque a gente consegue destinar, né, os alimentos para aquela área. E aí, nesse caso, você consegue conservar melhor os seus alimentos e eles duram mais dentro da geladeira. Então, nessa gaveta, normalmente sempre ficam frutas e eu também deixo, tá vendo, nesses potes. E desse outro lado, normalmente sempre fica vegetais. Então, brócolis, cenouras, tem limão também. Então, sempre fica organizado mais ou menos desse jeito. E vindo para essa última gaveta aqui, é uma gaveta que eu também consigo controlar a temperatura dentro dela, mas ela é uma gaveta que é bem refrigerada. Então, olhem, ela tem dois tipos de temperatura aqui, que é o frio e o extremamente frio. Quando ela fica nesse estágio aqui, dependendo do alimento que tá aqui dentro, se ele tá lá no fundo da gaveta, já aconteceu dele ficar congelado. Então, é uma gaveta que eu tenho que também tomar cuidado com o que eu coloco aqui. Normalmente, nessa gaveta, eu deixo alguns itens que são poucos consumidos, ou então de estoque, e que precisam ficar bem refrigerados para não estragarem. Então, vou dar um exemplo para vocês. O peito de peru. Eu tenho peito de peru aqui na minha bandeja do café da manhã, mas a gente consome bastante, então eu compro sempre uma ou duas bandejinhas a mais e deixo aqui, porque como a refrigeração aqui é maior, ele vai manter esse alimento aqui conservado. Então, eu gostei bastante dessa gaveta, porque ela não congela, mas ao mesmo tempo ela mantém os alimentos bem refrigerados e aí eu consigo ter itens que não são exatamente do meu consumo diário, né, todos os dias, mas que muitas vezes eu gosto de ter em casa. E agora eu vou mostrar a organização do meu congelador. Bom, o congelador, ele não existe regras específicas para os alimentos. A grande maioria dos alimentos, eles podem ser congelados. Alguns têm que ser cozidos antes, outros não. Mas eu tenho alguns critérios de organização dentro dessa gaveta aqui. Então, eu costumo deixar os alimentos aqui dentro de uma forma que eles fiquem práticos e que eu consiga bater o olho aqui de cima e ver que tipo de alimento que eu quero. Então, eu tive a ideia desses organizadores, né, de empilhar um dentro do outro, porque se eu não utilizasse eles, eu ia perder
a altura aqui, né, da gaveta. Então, se eu deixasse todos esses alimentos assim, dessa forma mais baixo, eu ia perder. Então, eu ia ter que ficar amontoando um item no outro. E isso é ruim, porque às vezes a gente perde a noção do que a gente tem dentro do congelador. Com os organizadores, eu já consigo ter essa noção. Então, o que tá embaixo sempre é um estoque. Então, acabou alguma coisa aqui, primeiro eu olho nos organizadores de baixo para saber se eu vou precisar comprar ou não. Então, embaixo sempre fica o estoque ou de camarão ou de peixe, que a gente consome tanto camarão ou peixe. Uma outra coisa que eu costumo fazer também é sempre colocar a data de validade, tá vendo? Como eu tiro da embalagem original no saquinho, porque dessa forma também eu consigo controlar quando que aquele alimento ele vai vencer, né? Quando eu tenho que consumir ele. Então, isso é uma coisa bem importante também. Eu adoro sacos Ziploc dentro do congelador, porque eles não ocupam muito espaço, olhem só, como um pote muitas vezes ocupa, né? Mas o frango eu deixo em pote, porque daqui ele fica dentro da geladeira. Então, pra mim, é bem mais prático que ele já fique dentro do pote congelado, pra quando eu descongelar, depois ele fique dessa forma dentro da geladeira. Mas os demais alimentos, como vocês podem ver, está tudo dentro dos sacos Ziploc, que eles são práticos no sentido de não ocuparem espaço. E aqui no congelador também tem essa parte, que é tipo uma gavetinha que vem pra frente, tá vendo? E aqui eu deixo itens pequenos, né? Porque não cabe muita coisa. Essa gaveta aqui menor é onde fica o gelo, né? Que a própria geladeira produz. E nessa outra aqui, eu mantenho normalmente alho, cebola, que eu falei pra vocês que eu trituro. Então, fica prático no meu dia a dia, eu gosto de triturar. E eu já deixo congelado aqui no momento que eu preciso, eu só descongelo. Uma outra coisa que normalmente eu sempre tenho também é o caldo do frango. Eu sempre cozinho o frango aqui para os cachorros e sobra um pouquinho de caldo. E eu gosto de ter, então, para fazer, por exemplo, o arroz, eu gosto de sentir aquele gostinho do caldo de frango no arroz, fica bem gostoso. Ou então para qualquer outro tipo de receita, por exemplo, um risoto que eu vou fazer, ao invés de usar o caldo de legumes, eu uso o caldo de frango. Por exemplo, aqui tem peito de frango, mas normalmente nunca fica aqui, fica na parte de baixo, mas é que eu tô com o meu congelador bem cheio, então eu acabei transferindo ele pra cá. Aqui sempre são sobrinhas de coisas que a gente fez, por exemplo, eu fiz uma noite de fondue, então sobrou fondue de chocolate, de queijo, então eu resolvi congelar. Então, por exemplo, na noite de fondue teve pão também, acabou sobrando, eu congelei. E desse outro lado aqui, eu deixo frutas congeladas. Então, por exemplo, naquela semana a gente não consumiu uma determinada fruta, eu acabo congelando e depois vira um suquinho aqui pra gente. Então, tem bastante fruta, eu preciso até consumir elas loguinho. Esse é um organizador que fica em cima. Embaixo, eu também tenho um outro organizador desse aqui, aonde eu deixo os meus feijões congelados. Então, eu vou tirar para mostrar para vocês aqui. Então, olhem só. No organizador de baixo fica os feijões. E uma coisa que eu gosto de fazer é colocar a data que ele foi feito para eu saber de quanto tempo que ele tá ali dentro do congelador. Então, fica organizado dessa forma aqui. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir aí a organização da minha geladeira e do meu congelador. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui, coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou. Me conte também como você organiza a sua geladeira aí na sua casa, se você utiliza organizadores. Me conte um pouquinho, porque eu vou adorar saber como você faz esse tipo de organização aí na sua casa. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu publico todos os dias conteúdo referente à organização, decoração e assuntos da casa. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!